Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal de Geografia. Gostaria que vocês se atentassem muito para essa aula de hoje, porque a partir dela nós faremos nossa atividade avaliativa. Como é do conhecimento de vocês, nós precisamos nos submeter agora, nesse momento, a uma avaliação, para nós podermos idealizar o que foi dado nas videoaulas, todo o conteúdo que foi trabalhado, e nós vamos cobrar essa avaliação sobre globalização. Essa é a nossa temática, viu? Apesar de eu já estar dando o continente europeu, praticamente concluindo, essa parte do continente europeu, ela ficará especificamente para a próxima atividade avaliativa. Então, essa é referente ao conteúdo que nós trabalhamos na segunda quinzena de abril, quando retornamos às nossas aulas remotas. Então, eu peço a vocês que fiquem muito atentos a essa revisão de hoje, porque ela vai permear, ela vai nortear a atividade avaliativa que vocês receberão. E eu acredito que essa aula vai ser de muita serventia para vocês, para que vocês possam transcorrer essa atividade da melhor forma possível. Então, a temática dessa atividade avaliativa é a temática que nós trabalhamos no mês de abril, inerente ao processo de globalização. A princípio, eu gostaria de relembrar a vocês que a globalização tem basicamente 4 fases ou períodos. Vamos elencá-los? Primeira fase ou período da globalização remete aos séculos XV e XVI, o período da expansão marítimo-comercial. Isso é basicamente uma aula de história, né? Período do mercantilismo, do contato, o primeiro contato comercial entre 4 continentes à época: Europa, África, Oriente, que é a Ásia, e o recém-encontrado continente à época, o Novo Mundo, a América. Então, esse primeiro contato entre esses 4 continentes, essas transações comerciais, é a primeira vez que há um comércio global, um contato global entre 4 continentes. Aí seria a primeira fase ou período da globalização. A segunda fase ou período da globalização é a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, que se aprofundou no século XIX. Essa segunda fase ela é constituída pela expansão da atividade industrial pelo mundo, a partir das empresas multinacionais ou transnacionais. Só relembrando, são aquelas empresas que surgem geralmente em países desenvolvidos, em países altamente industrializados e lançam suas filiais em vários países do mundo, né? Tem sua sede, compreendida em seu país de origem, e expande filiais. Essa é a segunda fase do processo de globalização. Esse é o segundo período. O terceiro período do processo de globalização é o pós-Segunda Guerra Mundial. Década de 40, segunda metade da década de 40, quando surgem os primeiros blocos econômicos regionais. A integração entre os países, né? Esse dinamismo maior entre países vizinhos. E aí uma gama de blocos econômicos: Benelux, União Europeia, Pacto Andino, CARICOM, APEC, NAFTA, Mercosul. É uma gama de blocos econômicos que surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial e existem até hoje, né? E a última fase, a quarta fase do processo de globalização, ela remete agora, ela é mais recente, aos anos 90, ao pós-Guerra Fria. Vocês sabem que na Guerra Fria foi um período de bipolaridade de relações, de uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre o bloco capitalista liderado pelos americanos e o bloco socialista liderado pelos soviéticos. Só que com o fim da União Soviética no início dos anos 90, sucumbiu o socialismo e sucumbiu junto à Guerra Fria. E aí o mundo conhece um novo contorno multipolar. É a quarta e atual fase do processo de globalização, não esqueçam. Professor Rubens, quais as características da globalização? Certamente essa é uma questão da nossa atividade avaliativa. A globalização elenca uma série de características. A primeira delas é que o mundo tornou-se uma aldeia global. Daí o termo globalização. O que é uma aldeia global? É um momento, nós estamos vivendo um momento em que todas as relações entre países estão conectadas. Portanto, uma crise que atinge determinado país tem relação direta com o nosso. Existe uma interconexão entre os países, né? De modo que não existe mais economia isolada. E que, por exemplo, não é bom comemorarmos o prejuízo financeiro de determinado país, porque isso acarreta consequências nos países que nós vivemos. Para que o nosso país esteja bem, todas as economias têm que estar saudáveis. Existe uma conexão, isso é a ideia de aldeia global. Outra característica de aldeia global é que hoje, basicamente, os mesmos produtos, eles são produzidos, comercializados e utilizados basicamente no mundo inteiro. Obviamente, resguardando o poder aquisitivo de cada sociedade. Mas o que é que eu quero dizer?
é que os iPhones de última geração lançados nos Estados Unidos ou na Europa, no Japão, eles também podem ser consumidos instantaneamente aqui no Brasil. Obviamente por uma classe mais abastecida financeiramente. Mas o acesso hoje aos meios tecnológicos ele é muito mais possível, provável. E a globalização nos permitiu isso. Outra característica do processo de globalização é a formação de blocos econômicos regionais. Muito aluno me pergunta qual é a ideia do bloco, qual é a funcionalidade. É muito simples. Dinamizar o comércio entre os países envolvidos. Eu vou dar um exemplo do Mercosul. O Mercosul foi criado no início dos anos 90, mais precisamente em 91, envolvendo 4 países à época. 4 vizinhos aqui da América do Sul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E qual é o objetivo do bloco? Desde então, interligar a economia desses países, dinamizar, de modo que o Brasil, quando vai importar um produto, dá preferência a esses países, importar produtos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e vice-versa. A ideia é que um país auxilie o outro, comprando e vendendo mercadorias do outro, e para isso, a redução ou extinção das barreiras alfandegárias dos impostos, né? Hoje, por exemplo, a gente compra picanha argentina, né? Ou trigo uruguaio sem carga tributária, com imposto zerado, de modo que ele entra aqui por um preço acessível à maior parte da população. Essa é a ideia da formação de um bloco econômico. E existem blocos que são tão evoluídos como a União Europeia, que existe entre eles até a livre circulação de pessoas. As pessoas podem transitar, trabalhar e viver em qualquer país membro do bloco. Imagina, a União Europeia tem 27 países. Digamos que você é alemão e você quer ir trabalhar na Holanda, você não precisa de passaporte, não precisa de visto. Você é um cidadão europeu. Você pode transitar livremente pelos 27 países integrantes do bloco. Essa é a perfeição. A mesma União Europeia, que também já é, desde 1999, uma união monetária. Eles têm uma moeda única, o euro, que transita por todos os países membros. Então, eu tenho o euro, eu posso fazer negociação em qualquer um desses países. Eu posso transitar e pagar porque a moeda é a mesma. Eu não preciso estar indo numa casa de câmbio fazer a troca da moeda. O processo de globalização ele veio para ficar. É o estágio mais atual, é o estágio mais moderno do capitalismo. E trouxe muitos benefícios para a gente. E é nisso que nós vamos tratar agora, a revolução técnico-científica. Com certeza eu também pedirei na atividade avaliativa para você elencar algumas características dessa revolução técnico-científica. Ou seja, alguns setores que surgiram e que vieram para ficar e que fazem parte do nosso cotidiano. Vamos dar exemplo, a informática, a internet, a rede mundial de computadores que interliga computadores no mundo todo. Hoje, você pode jogar um game com uma pessoa em outro lado do mundo, instantaneamente. Ele não precisa estar fisicamente do seu lado para jogar contra você. Os jogos eles são programados para que você jogue com pessoas do seu bairro, da sua cidade, de outro país até. Bater papo, se informar, fazer compras. Hoje a informática ela é muito prática, ela trouxe praticidade. Hoje a informática não é só o entretenimento, mas ela é eficiência. Todas as grandes empresas têm um sistema de informática moderno. Por quê? Porque isso é essencial, ela é inerente à empresa. Tem que haver. Basicamente, a informática veio, chegou e ficou. E nós temos que nos adequar. Além da informática, qual é outra característica dessa revolução técnico-científica? Dessa atual fase do processo de globalização? A robótica. Lembra da aula? Braços mecânicos que auxiliam a atividade industrial, que auxiliam nas cirurgias precisas, nas cirurgias que precisam de algo mais delicado. Esses braços mecânicos, eles auxiliam o processo produtivo. É a robótica. Temos também a nanotecnologia, que é a produção de microchips, é a produção de placas de computadores, de celulares, é aquela parte bem delicada, né? Por isso nanotecnologia, nano da ideia de diminuir, né? Fazer pequeno, é aquelas placas de computadores, de celulares, aqueles sistemas que são conectados e que são inerentes, porque ali é a essência, ali é onde se guarda todos os dados do computador, né, do notebook, do celular, e que é um aparato bastante delicado, né? Aqueles circuitos que são interligados. É a nanotecnologia, como também a biotecnologia. A tecnologia a serviço da vida, não esqueça, a biotecnologia ela está atrelada à engenharia genética, que são os laboratórios de inseminação artificial. Está atrelado à zootecnia, que é a utilização da engenharia genética para animais. Está atrelado,
né, a trabalhar com os transgênicos, a transgenia, alterar os alimentos em laboratório, alterar os produtos em laboratório. Isso tem a ver com a biotecnologia. A tecnologia chegou para ficar. Vocês já perceberam agora com essa pandemia a rapidez que os laboratórios mundiais se articulam para desenvolver a vacina? Vocês já perceberam que muitas doenças que há 3, 4 décadas atrás eram corriqueiras já foram basicamente sanadas por conta da invenção das vacinas? Por exemplo, a paralisia infantil, né? Coqueluche, tétano, difteria, outra coisa. Além das vacinas, os medicamentos, os tratamentos. Hoje, por exemplo, o tratamento do câncer ele é extremamente avançado. As cirurgias, né, elas ganharam uma ênfase maior com a biotecnologia. Também é do processo de revolução científica a química fina. A química fina é a química apurada de produção de vacinas, medicamentos, microchips de computadores, eletroeletrônicos, aqueles produtos que precisam de uma tecnologia de ponta. É por isso que o processo de globalização, pessoal, ele também às vezes é desumano. Não caiam nessa cilada. Eles adoram colocar que a globalização tornou o mundo mais homogêneo, diminuiu as desigualdades entre os países. Está errado, aumentou. Não esqueça que com a globalização as trocas se tornaram desiguais. Os países desenvolvidos que investem em tecnologia, a tecnologia ela é cara, eles ganham muito dinheiro fornecendo tecnologia. E, em compensação, os países subdesenvolvidos, eles produzem gêneros primários, que não têm um grande valor de mercado. E por isso a competição é desigual. Os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mais uma vez, tire do Covid-19 um exemplo disso. Vejam quanto custa um respirador, um aparelho respirador. Os mais baratos custam em torno de R$60 mil. Países de ponta é quem produzem. Do mesmo jeito, os testes rápidos para suspeitos de Covid são caros. Os equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs, tudo isso envolve tecnologia e cara. Não se preocupe. Os laboratórios estão lutando intensivamente para desenvolver a vacina para o coronavírus. Quando ela for desenvolvida, ela custará um preço acessível e gerará muito lucro para aqueles laboratórios que porventura venham a descobrir, porque todos estão se articulando. Isso é a biotecnologia, é a engenharia genética, é a química fina, elas andam juntas. O processo de globalização interliga tudo isso. É uma conexão que faz parte do nosso cotidiano. E tem um problema também, que nós vamos entrar aí na questão da globalização cultural. Uma coisa puxa a outra, pessoal. Vocês percebam que o Covid-19 é um exemplo do processo de globalização. Em outros tempos, essa doença teria ficado unicamente na China, ou no máximo nos seus países vizinhos, ali no continente asiático. No entanto, o Covid-19 surgiu na China e rapidamente ganhou todos os continentes. Esse processo é inerente à globalização cultural. Ou seja, hoje há um maior dinamismo das pessoas, um maior translado. Os aeroportos no mundo transitam milhares de pessoas diariamente. Hoje as conexões elas são muito mais rápidas e aí as doenças elas terminam se expandindo mais rápido. Antigamente, as doenças elas se restringiam a surtos. O que era um surto? Ela ocorria numa determinada região do país, estourava ali e por ali ficava. As doenças evoluíram com a globalização. De surto virou uma epidemia, ou seja, ela surge numa determinada região do país e daqui a pouco ela se alastra pelo país todo, aí deixa de ser surto e vira epidemia. Só que hoje ela ganhou um novo status com a globalização de pandemia. Pan toda, demia, doença. A doença espalha pelo mundo todo. A doença surgiu na China, todos sabem, o vírus, só que hoje mata muito mais fora da China do que no seu próprio país de origem. Isso é advento do processo de globalização. E vocês já perceberam outro detalhe? Que o Covid-19 ele começou a aparecer os sintomas, principalmente pelas pessoas de posse, que são as pessoas que viajam entre países, a trabalho ou a lazer. Então essas doenças de posse são as primeiras, essas pessoas de posse foram as primeiras a serem contaminadas por esse fluxo em aeroportos, em aviões, visitando outros países. Já aquelas pessoas no interior, vocês já perceberam? Que essas cidades do interior, essas cidades mais afastadas, pequenas e pacatas, elas têm um número muito reduzido de infectados pelo Covid, porque o povo basicamente vive ali, não transita, não tem um elo de relação com outras cidades. Então dificilmente vai se alastrar ali o vírus. O Covid-19 é um grande exemplo do processo de globalização. Ah, professor, mas é só esse exemplo negativo? Não. A globalização cultural traz um monte de exemplos positivos. Por exemplo, o inglês como uma língua falada basicamente no mundo todo,
é necessário para que esse processo ocorra. A gente acha que não é necessário, mas, por exemplo, os programas de computadores são todos em inglês, porque as grandes empresas são americanas e elas criam esses programas na língua deles. E o mundo todo tem que conhecer. Se você olhar a tela do seu computador, do seu notebook, está todo em inglês aquelas palavras, né? Aquelas pequenas palavras que ficam ali com as letras. É o processo da globalização cultural que está presente na música, que está presente no cinema, que está presente nos hábitos de consumo, na mídia, na propaganda. Não esqueça que eu dei exemplos. As grandes marcas, elas não são brasileiras, elas são americanas, europeias, mas que vocês jovens usam. Desde a marca do aparelho celular, a marca de tênis, a roupa que você veste, isso é o processo de globalização. E é tão interessante que existe, além desse processo oficial, o paralelo, que é a pirataria. Vocês sabem que empresas piratas, por exemplo, chinesas, paraguaias, se aproveitam dessas grandes marcas, que são reconhecidas mundialmente no processo de globalização, para plagiar, para criar produtos com a qualidade inferior e por um preço mais acessível, né? E que são rapidamente... Isso é crime. Pirataria é crime. Cópia é crime. Mas é uma coisa que não há controle. A alfândega não tem como controlar, porque a entrada é muito grande, o contrabando é grande. Isso também é inerente ao processo de globalização. A globalização cultural, por fim, interliga as pessoas do mundo todo. Hoje é muito mais comum a relação entre pessoas de outros países. Hoje você tem muitos amigos de outros países. Hoje, com a globalização, vocês têm muitos amigos virtuais. E isso tem uma questão negativa também. Hoje em dia a gente está muito conectado no computador, nas redes sociais, na internet, e deixa de ter aquela aproximação física. Muitas vezes nossos familiares são deixados de lado porque nós temos milhares de amigos virtuais que nós sequer na vida vimos presencialmente, mas que conseguimos trocar mensagem, bater papo, enviar vídeo, receber vídeo. Muitas relações pessoais ocorrem de modo virtual. Então, há quem critique esse processo, porque falta aquele calor humano, aquela interação. Isso é inerente ao processo de globalização cultural. E, por fim, pessoal, ainda sobre o processo de globalização, eu quero adiantar, tudo isso está no seu livro, né? Tudo isso está previsto lá, você dá uma lida e você vai encontrar ali basicamente todos os segmentos. E lembrando também, você que vai fazer a atividade avaliativa de geografia, não esqueça do que eu disse em aulas pregressas. Coloque com suas palavras. Responda do seu modo, como você entendeu o questionamento, como você resolveria aquela problemática, viu? É assim que a gente trabalha ciências humanas. Subjetivas, respostas subjetivas. Eu não quero uma resposta pronta e acabada. Eu quero que você crie o seu conhecimento. A gente só orienta aqui. Você é quem vai produzir. Por fim, a globalização e o meio ambiente. Nós sabemos que tudo tem custos. Tudo tem custos. Hoje, por exemplo, se troca muito mais rápido de aparelho de celular, porque as novidades vão chegando, o seu vai perdendo, vai ficando ultrapassado, vai perdendo o know-how e você vai descartando. Hoje há um uso muito grande de recursos naturais. O planeta às vezes se sente sufocado, porque a indústria ela precisa produzir e ela extrai muita matéria-prima para que essa produção se alargue. Nós vivemos do lucro. A globalização, não esqueça, é o ponto ápice do capitalismo. E a base do capitalismo, a palavra primordial é lucro. Tem que haver lucro e as indústrias trabalham muito com isso. Produzir e fazer a propaganda, a mídia anda de mãos dadas, né? A produção em larga escala e a propaganda para que aquele produto chegue à sociedade, para que ele seja visto. Tem um ditado que quem não é visto não é comprado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então há uma parceria entre a produção em larga escala e a mídia. Só que isso tudo provoca poluição. Professor, onde é que a mídia provoca poluição? Pessoal, a propaganda visual ela é poluente. Os outdoors, as placas de propaganda, os cartazes, a poluição sonora também. Vocês sabem que muitas vezes o produto ele é divulgado através de carros de som. E isso é poluição, né? É poluição sonora. Do mesmo modo, agora, mais agravante, a poluição atmosférica, claro. As indústrias a todo vapor, trabalhando 24 horas por dia em 3, 4 turnos, lançando gases poluentes na atmosfera. E qual é a consequência disso? Eu frisei em aulas anteriores. O planeta Terra tem algo em torno de 4 bilhões e meio de anos. E nunca no período anterior se poluiu mais e se tirou mais recursos da natureza do que os últimos 300 anos. Essa questão, inclusive, já caiu no Enem. Numa escala de tempo, os últimos 300 anos foram muito mais predatórios à natureza do que o período anterior.
Por quê? Pelo advento da indústria e do consumo. Nunca o homem consumiu tanto, nunca a atividade industrial foi tão exacerbadamente explorada. E isso é inerente ao processo de globalização, ao lucro que se pretende. Agora existem alternativas, como as fontes alternativas de energia. As empresas, os países, vocês viram comigo, principalmente agora quando eu dei Europa, países estão criando alternativas, e empresas também, tentando substituir as fontes tradicionais de energia, os combustíveis fósseis altamente poluentes, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, por fontes alternativas, por fontes limpas e renováveis, como a energia solar, que é uma realidade. Chegou para ficar, boa parte das empresas em Pix estão aderindo, a energia eólica, os parques eólicos estão aí. Energia hidrelétrica, energia geotérmica, depende muito da especificidade de cada região. Mas uma coisa o mundo inteiro pode observar. Aos poucos, essas fontes energéticas tradicionais, esses combustíveis fósseis, eles estão paulatinamente sendo substituídos por fontes renováveis. É a tecnologia que está também presente na questão ambiental e que o homem saiba utilizar para gerar bons frutos. Então, basicamente, essa é a nossa revisão. Vocês receberão essa atividade avaliativa. Se permeie por ela e pelas aulas que estão indicadas aí na atividade. Lá vai estar complementando. E, repito, apesar das aulas que estão lá na atividade e dessa aula de revisão, o produto final tem que partir de você. A resposta é sua. Você vai produzir o conhecimento. Então, eu aguardo boas respostas nessas atividades e que eu possa dar notas boas para todo mundo. Foco e fé.